Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Então, ó, eu disponibilizei para vocês lá no Canvas, vamos abrir o Canvas aqui também. Eu disponibilizei para vocês lá no Canvas. Pode crer, tem que quebrar por fora, isso mesmo. Agora a furadeira, que ótimo. Eu disponibilizei para vocês lá no Canvas, vocês estão na minha pole position aqui, ó. Algumas coisas aqui nas listas de exercícios, né? Então, tem esse arquivo aqui, RC, lista 2, RC é de robótica computacional, tá? Lista 2, que é essa lista aqui. A lista 1 não precisava de enunciado, a lista 2 meio que precisa. E então tá aqui a lista 2 e esse RobPy V2 aqui, que é o arquivo da nossa biblioteca que a gente vai mexer hoje, esse arquivo aqui, ó. Então, as funções da aula passada já estão todas implementadas aqui, como deveria, bonitinho, tal. Tem uma função a mais aqui que eu já vou falar para vocês qual é que é dessa função, mas essa função plota vetor aqui, a gente vai desenhar os vetores hoje. Né? Então, e eu já deixei ela implementada aqui para vocês, porque tem alguns detalhes aqui que vocês precisariam entender um pouco mais de Python para fazer. Eu falei, bom, não é nada que vá agregar para vocês na disciplina de robótica especificamente, né? Que é justamente essa questão desses parâmetros, esse asterisco args e asterisco quargs aqui, que são alguns parâmetros que você pode passar, parâmetros opcionais e tudo mais. E aí é um pouco mais profundo o processo, vocês não precisam saber para fazer, para usar essa função aqui. Vocês vão ver que por causa disso ela se torna uma função fácil de usar, inclusive. Mas as funções que a gente vai implementar hoje são essas aqui de baixo, a matriz de rotação em x, em y e em z. Porque essas matrizes elas vão se tornar muito importantes a partir de um determinado momento aqui no nosso curso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir o nosso arquivo de teste aqui, ó. Esse arquivo de teste, ele tá com várias coisas aqui que eu tava brincando até para montar a aula de segunda. Mas o arquivo de teste aqui, ele tem um comecinho aqui que é o roteiro da aula de hoje que eu queria passar com vocês. Esse roteiro, ele tem algumas coisas antes da gente ir de fato para a lista de exercícios, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente não viu ainda na nossa disciplina. Deixa eu ver se a tela tá virada. Não. Olha só, hein? Eu gravando sem virar a tela aqui, ó. Agora sim, então vamos lá. Então a gente vai começar aqui pela nossa aulinha aqui em Python. Depois a gente vai para esses exercícios, porque tem algumas coisas que eu queria passar para vocês na lista de exercícios, naquela revisão de Python, mas acabou que não encaixou bem. Então eu vou mostrar para vocês esses operadores aqui agora. Depois a gente vai fazer uma chamada de função com parâmetros opcionais, também chamado de parâmetros padrão aqui. E depois sim a gente vai atacar essa lista de exercícios 2, porque a gente vai precisar principalmente dessa chamada com parâmetros opcionais aqui. E esses operadores aqui, não necessariamente a gente vai precisar hoje, mas eles são muito úteis, então a gente vai acabar mexendo com eles. Então vamos começar com os operadores. Qual é o mistério desses operadores aí? Muitas vezes você está fazendo uma operação lá no Python, você está desenvolvendo seu algoritmo e você precisa fazer algo do tipo A igual a A mais 1, por exemplo. Né? Então, se você tem um valor A igual a 2, por exemplo, eu vou fazer A igual a A mais 1, vou dar um print no A e ele tem que ser 3, necessariamente. Então, se eu rodar aqui, ó, o A é 3. Beleza. Então, a gente sabe o valor de A, a gente incrementou A. Eu peguei o que eu tinha no A, somei com 1 e guardei no A. Tem uma maneira mais curtinha de fazer isso daqui. Em vez de A igual a A mais 1,
você pode usar o operador mais igual. Né? Se eu uso o operador mais igual, o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. Né? Exatamente o que eu estou fazendo aqui é A recebe A mais 1. Então, esse mais igual significa isso. Eu vou pegar o valor de A, vou somar com 1 e vou guardar em A. É isso que ele vai fazer. Vou pegar A, somar com 1 e guardar em A. Então, se eu continuar dando print no A aqui, olha só, ele continua sendo 3. Beleza. Então, A mais igual a 1 vai fazer A recebe A mais 1. Eu posso fazer mais coisas aqui. Eu posso fazer o menos igual a 1. E a lógica é a mesma. Então, A recebe A menos 1. Eu vou ter 2 aqui, menos 1 vai ser 1. Olha só. Pronto. Beleza. Funciona igual. Eu posso ter o vezes igual, né? Então, vezes igual também é a mesma lógica, né? A recebe A vezes o número que você colocar. Aqui eu vou colocar 8. Então, A recebe A vezes 8, né? A é 2, A vezes 8 é 16, guarda 16 em A e imprime A. Então, ele vai fazer aqui 16. Depois tem o divide igual. Mesmo procedimento. A recebe A dividido por 8. Então, 2 dividido por 8 vai dar 1/4, que é 0,25. Então, se eu executar, A vai valer 0,25. Beleza, funciona igual também. E por último, tem dois operadores aqui que eles são, entre aspas, especiais, mas são operadores bem legaisinhos também. Né? Por exemplo, eu posso dizer que o A vale 10. E esse operador % aqui, o que ele significa? Ele significa resto da divisão. Então, se eu fizer isso aqui, ó, A, vamos fazer normal primeiro, recebe A por 7, por exemplo. Então, eu quero o resto da divisão de A por 7. A vale 10, dividindo A por 7, eu devo ter 3, né, como o resto da divisão aqui. Né? Dividir 10 por 7 vai dar 1 e o resto 3. Vamos apagar esse comentário aqui que não faz mais sentido. E executar. Olha só. Então, o A aqui vale 3. Né? A recebe A, resto da divisão de A por 7. Eu posso usar, em vez de fazer isso aqui, eu posso usar o % igual. Mesma coisa. A vai receber o resto da divisão de A por 7. E aí o A vai ser 3 aqui da mesma forma. Beleza. Funciona também. E eu tenho um outro operador que é o barra, né? Então, vamos colocar A recebe A barra 7, por exemplo. O que é o barra? É a divisão inteira. Né? Se eu fizer só A por 7, eu vou ter mais ou menos 1.3 aqui. Né? Que é 10 dividido por 7, é 1.4, desculpe. 1.42, tal. É 10 por 7. Se eu fizer barra, é divisão inteira. Então, a divisão inteira de 10 por 7 vai dar 1. E o resto, a gente não vai capturar nessa operação. Olha só. Divisão inteira deu 1. E eu posso fazer também, se eu pegar de 20 por 7, por exemplo, vai dar 2. Ó. De 21 por 7, tem que dar 3. E o resto 0. Enfim, vamos voltar para o 10 aqui. E eu consigo fazer barra igual também. Então, barra igual significa, eu vou pegar o resto da divisão de A por 7 e vou guardar em A. Olha só, 10 por 7, divisão inteira vai dar 1, vou guardar em A, A vale 1. Então, a gente tem esses operadores aqui que eles acabam sendo muito úteis, né? São rápidos, as linhas ficam bem curtinhas e eles são muito úteis de se utilizar, de se fazer. Bom, beleza. Então, a gente tem essas questões aqui desses operadores. Agora, eu preciso falar para vocês um pouco de chamada de função com parâmetros opcionais, né? Então, vamos criar uma função aqui, ó. Eu vou criar uma função que se chama fun e ela vai ter dois parâmetros. Eu vou fazer até sem o type hinting aqui, então A e B. E essa função aqui vai me retornar o seguinte, ó, return A dividido por B. Não precisa do... Beleza. Então, está aqui definida a minha função. PEP8. Está aqui definida a minha função. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar essa função. Então, vou dar um print da função aplicada em um
e 2. Então, quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor 1, vai atribuir a A, vai pegar o valor 2, vai atribuir a B, vai fazer a divisão ponto flutuante de A por B e vai me retornar o resultado. O resultado disso daqui tem que ser meio. Essa cobrinha aqui é só PEP8. Relaxa que ele já para. Ó, pronto. Então, a hora que eu rodo isso aqui, beleza, deu meio. E se eu inverter a ordem dos parâmetros aqui, eu inverto o resultado porque A dividido por B é diferente de B dividido por A. No caso, 2 dividido por 1 vai me dar 2. Beleza. Eu posso chamar esses parâmetros aqui, se eu não souber a ordem, ou se eu estiver preocupado em não errar essa ordem, eu não preciso chamar esses parâmetros na ordem. Eu posso chamar esses parâmetros da seguinte forma. Eu quero que A seja 2 e B seja 1, por exemplo. Então, eu vou fazer a divisão de 2 por 1. Isso aqui tem que me dar 2. Beleza. No Python, a gente pode fazer essa chamada. Se você conhece o nome das variáveis na chamada da sua função, você pode fazer esse tipo de chamada, onde você coloca o nome da variável. E o interessante é que não precisa estar na ordem. Ó, eu vou fazer B vale 1 e A vale 2. Beleza. Tá aqui. A vale 2, B vale 1, A por B vale 2. Independente da ordem que eu colocar aqui, ó. Então eu consigo fazer isso daqui na chamada da minha função. Isso aqui é muito útil. Isso aqui é especialmente útil quando você tem mais argumentos, e aí a gente vai entrar na questão de argumento opcional ou argumento padrão. Vamos dizer que eu tenho um terceiro argumento nessa função aqui, só que esse terceiro argumento, ele normalmente vale 1, e em raros casos ele não vale 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um argumento opcional aqui. Eu vou falar assim, olha, eu tenho um argumento C nessa função aqui que eu estou chamando, e esse C vale 1. Beleza? Beleza. E aí eu vou utilizar esse C aqui. Vou fazer C que multiplica A vezes B. Tá aqui. Então, olha só. Essa função aqui, ela tem um argumento, e esse argumento aqui, ele já tem um valor padrão. Por isso que ele é chamado de argumento padrão. Ele tem um valor padrão. Se eu não atribuir nenhum valor para ele, a função vai entender que ele vale 1. E aí ela vai usar aqui, ó. Se eu chamar a minha função exatamente como está aqui, sem designar C, ela vai entender que C é igual a 1 e vai fazer a conta aqui, ó. Eu vou dividir 2 por 1 e vou multiplicar por 1, vai dar 2. Se eu fizesse C igual a 10 aqui, por exemplo, mesma coisa, ó. Ele assumiu que C é igual a 10, então 2 dividido por 1 dá 2, vezes 10 dá 20. Ele deu 20 aqui, ó. Beleza. E se eu quiser mudar o valor desse parâmetro aqui? Beleza, você passa o valor dele aqui, ó. C vale, sei lá, 5. Então, eu vou ter 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5 dá 10. Olha só. Tá aqui, deu 10. Esse parâmetro aqui, o interessante é que ele é um parâmetro opcional. Você não precisa necessariamente chamar ele, né? Aí, do jeito que está a minha função aqui, eu poderia chamar ela assim, ó. Se eu quero A igual a 2, B igual a 1 e C igual a 5, eu posso chamar aqui utilizando a ordem. Aí ele vai fazer a operação aqui com C igual a 5 e esse resultado tem que ser 10. Tá aqui. Se eu tirar esse 5 daqui, ele vai assumir C igual a 10 e o resultado vai ser 20. Tá aqui. Ou se eu quiser, eu posso colocar o valor de C aqui, ó. C igual a, sei lá, 7. E aí ele vai assumir aqui o valor 7 e vai dar 14. Repara que essa chamada aqui ela é um pouco complicada, porque aqui eu estou usando a ordem dos parâmetros e aqui não, né? Então, se eu fizesse isso aqui, ó, vamos ver como é que o Python se comporta. C igual a 7, 1 e 2. Tá vendo? Ó? Ele não entende aqui, ó. Fala, putz, se eu estou passando o C em primeiro lugar, que não está na ordem, esses dois aqui também ninguém garante que estão na ordem. Então, quem que são esses parâmetros aqui? Eu não sei. Então, se você for errar a ordem, aí é legal você colocar todos. Aqui, ó. Beleza. Aí isso aqui também funciona legal. Ó, 14. Tá? Isso aqui a gente vai usar hoje, por isso eu precisava passar isso aqui para vocês. Então, beleza. A gente já falou sobre essa chamada com parâmetros opcionais e parâmetros padrão. Quando vocês forem definir funções, vocês podem fazer isso daqui. E isso aqui é bastante legal, porque evita, não sei se vocês já viram, né, em outras linguagens,
tem algumas funções que elas, principalmente linguagem com tipagem estática, tem alguma função lá que você vai chamar essa função e aí tem parâmetro que você não precisa passar, mas você tem que fazer só na ordem. Então você vai fazer, sei lá, 1, 10, aí fica nada, 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 aí, sei lá, 8, enfim, os parâmetros aqui. E aí fica esse monte de vírgula aqui, ou você tem que passar um monte de zero, ou você tem que passar os valores padrão dos parâmetros, porque você não tem uma especificação do que eles valem. Então, fica uma chamada extremamente poluída. Enquanto que, se você tem valores padrão para as coisas, né, que você tem chamadas que vão usar só poucos valores variando e o resto padrão, você pode criar a chamada assim, e aí a sua função fica bem menos poluída. Né? A chamada da sua função fica bem menos poluída. E você só pede um parâmetro se ele for fugir do padrão. Lógico que isso aqui demanda bastante documentação, para que a pessoa não se confunda e não faça alguma coisa que, sei lá, mas isso aqui é bem legal, isso aqui é bastante legal. Então vamos começar, pessoal. Agora a gente vai partir para a nossa lista de exercícios lá, que eu tinha proposto para vocês. A lista de exercícios está lá no Canvas e eu vou começar a ler aqui e a gente vai resolver juntos, tá? Na aula de ontem eu não consegui resolver até o final com o pessoal, ficou faltando um exercício. E eu acredito que hoje também vai ficar faltando esse exercício. Então não tem problema, a gente vai resolver ele na aula de segunda, todo mundo juntos. Então vamos lá. Ó. O objetivo dessa lista de exercícios é começar a utilizar a biblioteca que começamos a fazer na última aula e expandir suas capacidades. Para isso, você deverá utilizar o arquivo robpy_v2.py disponibilizado na plataforma Canvas. Será necessário plotar vetores utilizando o pacote matplotlib. Por conveniência, o professor já deixou implementado no módulo robpy2 v2.py a função plota_vetor3 que desenha um vetor em um gráfico tridimensional. Para utilizar essa função, você pode utilizar o código exemplo disponibilizado abaixo. Então, tem um código exemplo aqui. Ele é um código bastante longo para a gente fazer um plot bastante simples, mas eu vou copiar esse código daqui e eu vou colocar lá no Python e vou mostrar para vocês o que isso faz. Então, copiei daqui, vou colar aqui no meu Python. O espaçamento não fica dos melhores aqui, né? No arquivo lá eu tinha deixado um espaçamento mais legalzinho. Eu vou colocar uns espaçozinhos aqui só para ele parar de complicar a minha vida aqui com esses warnings de PEP8 aqui que só vão atrapalhar a gente e incomodar. Então aqui, ó. Os enter também ele perde. Aqui, vamos lá. O que a gente fez aqui? Ó? O que foi feito? Primeiro, a gente usou a nossa função criaVetor3 para criar um vetor tridimensional. E essa função vai criar um vetor que eu vou guardar na variável A. Então tá aqui meu vetor. Aí eu preciso, para continuar fazendo as coisas aqui, eu vou precisar implotar o matplotlib, mais especificamente um pacote interno dele que se chama pyplot. Né? Então o comando é import matplotlib.pyplot e eu vou chamar ele de plot aqui. Para instalar o matplotlib é o mesmo procedimento que a gente fez para instalar o NumPy, só que em vez de install NumPy você dá um install matplotlib, né? O pip install. Né? Beleza, então cá estamos, criamos o vetor. E agora tem um procedimento aqui de coisas que eu preciso fazer para poder mostrar o gráfico, né? Senão o programa não me mostra o gráfico. Quais são essas coisas que eu tenho que fazer? Tem que fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou criar uma figura, né? E para criar essa figura a gente usa esse comando aqui, plot.figure, né? Uma função que vai criar uma figura e vai guardar o ponteiro para essa figura aqui nessa variável fig aqui, ó. Beleza, é legal vocês acompanharem só para vocês entenderem o que está acontecendo. Depois, se vocês simplesmente copiarem esse código e adaptarem, vai funcionar para o caso de vocês. Mas mais para vocês entenderem. Aqui, depois que eu criei a figura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um conjunto de eixos. Porque esse matplotlib, ele nasceu para plotar coisas em 2D, não em 3D. Né? E ele tem uma adaptação para plotar as coisas em 3D. Então, eu preciso criar um conjunto de eixos aqui. E esse conjunto de eixos eu vou criar com esse comando aqui, ó, plot.axis. E aí eu preciso passar como parâmetro essa projeção aqui, ó, porque ela não vai ser padrão.
olha só, a gente está usando aquela chamada com parâmetro opcional que eu coloquei para vocês, a projection igual a string 3D, né? Então ele vai criar eixos tridimensionais aqui, ó. Beleza, criou os eixos. Eu vou precisar colocar esses eixos dentro dessa figura. Então vou usar uma função que é desse próprio objeto figura aqui, que se chama addAxis, né? Então fig.addAxis e passei esse ponteiro para esse eixo aqui que a gente criou. Beleza. Daqui para baixo é mais simples, né? Porque depois que eu coloquei o eixo dentro da figura, eu vou ter que colocar coisas no eixo. Para plotar um vetor, a gente já pode usar a função do nosso pacote RobPy, que se chama plota_vetor3, né? Essa função faz exatamente isso. Então você vai passar para ela o seu vetor A, que está aqui, os eixos onde você vai plotar A, que é esse AX aqui que está aqui, e você vai passar a cor do seu vetor, né? E a cor, ó, passa daquela mesma forma, porque ele é um parâmetro opcional. Então, ó, color é igual a blue, então a cor vai ser azul. Deixa eu executar aqui para vocês verem o que vai acontecer, e aí acho que fica mais fácil mostrar com a janela rodando aqui, ó. Então, beleza, eu plotei esse vetor aqui, né? Esse vetor era o meu vetor 1, 1 e 1. Ele está plotado aqui, ó, né? Nos meus eixos x, y e z. Se você olhar de cima aqui, por exemplo, ó, a pontinha do vetor está esquisita, eu já falo por quê. Mas, ó, em x eu tenho 1, em y eu tenho 1. E se eu virar assim, em z eu também tenho 1. Então, é o meu vetor 1, 1 e 1. Esse set label aqui, ó, set label x, aliás, set x label x, set y label y e set z label z, eles vão colocar esses nomes aqui nos eixos, ó, para a gente saber que eixo é qual, né? Você pode colocar a string que você quiser como nome aqui, eu coloquei os nomes dos eixos aqui. E por último, esses set xlim, ylim e zlim, eles vão setar os mínimos e os máximos de cada eixo. Isso aqui é muito importante para nós, para a gente entender uma questão de escala aqui, né? Porque esses limites que eu coloquei aqui, ó, por que eu coloquei esses limites? Bom, em x e em y eu coloquei igual os limites, porque se eu olhar de cima aqui, ó, se eu olhar bem por cima, eu quero que esses quadradinhos aqui, ó, né, que são formados pela grade aqui do gráfico, que tem um passo de meio e meio em x e um passo de meio e meio em y, então esses quadradinhos são meio por meio, eles têm que parecer realmente quadrados, né, para que a minha escala fique igual em ambas as direções. E em z, eu vou ter uma escala aqui em z com x, ou em z com y, por exemplo. Aqui a gente tem a escala em z com x, ó. E eu quero que isso aqui pareça quadrados também, porque senão o meu vetor vai ficar meio distorcido da realidade, né? E esse matplotlib aqui, ele sempre vai plotar esse cubo aqui desse mesmo tamanho. A única coisa que vai acontecer é que ele vai mudando as escalas aqui. Então, se eu der um zoom, para dar o zoom, você pode simplesmente arrastar com o botão direito do mouse, né? Se eu der o zoom, olha o que ele faz, ó. Ele fica um negócio meio... Como é que chama? O filme do Doutor Estranho lá, né? Ficam as projeções esquisitas lá. Mas você vê que o cubo ele é sempre do mesmo tamanho. Ele só muda os limites do eixo aqui, né? Então eu preciso... Se eu clicar no home, tudo volta ao normal. E eu preciso manter tudo mais ou menos na mesma proporção. O eixo Z aqui, ele é fisicamente menor do que o eixo X e o Y. Por isso que eu deixei ele até 2,5 e o X e o Y eu deixei até 3. Para ficar mais ou menos quadradinho aqui em Z. E em X e Y a gente garante que ele vai ser realmente quadradinho aqui, porque proporções iguais em X e Y garante esse aspecto quadradinho mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da perspectiva aí, para a gente não ter problemas, né? Essa questão da perspectiva aqui, ó, né? De você colocar os eixos nos tamanhos corretos. E aí, por último, depois que você faz tudo isso, você tem que dar esse comando plot.show para ele abrir essa janelinha aqui e mostrar realmente o seu gráfico dentro dessa janelinha aqui, ó. Se você não der esse plot.show no final, ele não mostra, né? Ah, beleza. Quero mudar a cor do meu vetor, quero que ele seja vermelho. Você muda a cor aqui para red. Tem que fechar aqui para rodar de novo. E muda aqui para red. Beleza. Por que a ponta do vetor está esquisita? A ponta do vetor está esquisita. Deixa eu aproximar aqui. Não vai adiantar aproximar. Ela está esquisita porque eu usei um marcador aqui que é uma setinha para a direita para ser a ponta do vetor. E esse marcador aqui ele funciona bem no plano,
né? Então, se eu for para o espaço, ó, repara que a setinha está sempre apontando para a direita, né? Mas eu optei por deixar esse marcador aqui porque ele já é suficiente para a gente saber onde que está a ponta do vetor, né? Quer dizer, esse lado é a ponta e não esse. E desenhar essa setinha direitinho ia dar muito mais trabalho e provavelmente ia deixar esse gráfico lento. Então eu optei por deixar esse marcador aqui padrãozinho só para a gente saber aonde que termina o vetor. Então tá aqui, ó, dependendo da orientação que você colocar, ele fica parecendo um vetor mesmo. E se você pegar uma orientação esquisita, ele fica parecendo, sei lá, algo estranho. Mas a gente sabe que a ponta dele está aqui. Beleza. Então, aqui, adaptando esse código aqui, a gente já consegue plotar coisas. Como que eu faço para plotar mais vetores? Basta copiar essa linha aqui e colocar ela aqui embaixo. E você vai inserindo quantos vetores você quiser. Não tem limitação. E aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais essa função, que ela faz um pouquinho mais de coisas. Mas enfim, mais para vocês saberem do que se trata. Então beleza, agora a gente já sabe plotar vetores e a gente vai precisar disso na aula de hoje também, né? Então vamos trabalhar aqui na nossa lista agora. A nossa lista diz o seguinte, ó, tá aqui então nosso plot aqui, a gente já sabe o que tudo isso faz. E eu tenho o primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício é o seguinte: crie os vetores A. O A tem as posições 1, 1 e 1, e o B tem as projeções 2, 2 e 0, as componentes 2, 2 e 0. Crie o vetor C, que é a projeção de A sobre B, a gente já tem função para isso, e plote os três vetores em um gráfico tridimensional, utilizando cores diferentes, para verificar se a função proj-vetores, que é a função que a gente vai usar para fazer isso, funciona corretamente. Discuta com seus colegas sobre as escalas do gráfico e como elas impactam a sua visualização. Então, ó, vamos fazer aqui. Ó. Então, os vetores são 1, 1, 2, 2, 0. Então, vamos criar aqui os vetores. O vetor A já está aqui até 1, 1. Vou tirar um pouco esses comentários aqui para dar uma limpada. E eu vou criar um outro vetor B que vai valer hob.criaVetor. Aqui, 2, 2 e 0. Então tá aqui. A gente já tem dois vetores. E eu preciso de um terceiro vetor C, que será a projeção. Então, hob.projetavetores de A sobre B. Olha só que delícia. Quando a gente já implementou a função, três vetores aqui, uma moleza. Beleza. Agora eu vou entrar no plot aqui. E eu quero desenhar esses três vetores aqui, ó. Então eu vou deixar o A aqui, vamos deixar em azul mesmo. Eu quero criar o vetor B em vermelho. Então esse aqui vai ser o vetor B e aqui é o B em vermelho. E aqui eu vou plotar o vetor C, que é a projeção de A sobre B, em preto. Beleza. Então ploto o vetor C em preto. Beleza. Tá pronto o exercício 1. Olha só. Tchan. Tá aqui, ó. Então a gente tem, vamos voltar lá no código, o vetor A, que é o 1, 1 e 0. Vou deixar isso aqui um pouquinho maior para facilitar a visualização. Aqui, ó. Ficou ótimo. Então o vetor A, que é 1, 1 e 0, e ele está plotado em azul, então é esse vetor aqui, né? Se você olhar aqui por qualquer vista que você consiga ver aqui, ó, em Z a gente tem 1, e em X e Y, vamos tentar girar bonitinho aqui. Aqui, ó, 1 e 1, 1 em Y, 1 em X. Depende muito do ângulo que você escolhe, esse eixo ele fica pulando de lado aqui, ó. Então, às vezes fica meio chato visualizar. O vetor B, ele tem 2, 2 e 0, então ele tem 0 em Z, né? Ele tem que estar deitadinho no plano XY, como aparentemente está.
E em XY ele tem que ter 2 e 2. Então vamos olhar em XY aqui. Ó, vai de 0 até 2 em Y e 2 em X. Então tá beleza. Tá aqui o nosso vetor. E que mais? Eu criei o vetor C, que é a projeção de A em B. Né? Então ele tem que ser a sombra do vetor azul sobre o vetor vermelho. Que cá está essa sombra. Beleza. A questão então, esse vetor pretinho aqui que a gente plotou, e tá certo, né? Porque ele tem que descer aqui realmente perpendicular aqui como está descendo. A questão das perspectivas aqui, ela é uma questão muito importante. Porque aqui como tá, você vai ter um impacto aqui nesse ângulo entre esses dois vetores se você tiver uma perspectiva em Z diferente, né? Se eu colocar um limite para Z aqui grandão, vamos colocar 7,5 em vez de 2,5, vocês vão ver que aquele ângulo ele tende a dar uma fechada, né? Porque eu distorci em Z. Então olha só, esse ângulo aqui parece que ele está mais fechadinho, mas não está. Dependendo de como estão esses vetores, ó, esses vetores aqui eles estão num plano vertical, né? Num plano que é ortogonal ao plano XY aqui. Se eles estiverem num plano mais esquisito, quer ver? Vamos distorcer um pouco mais aqui, ó. Vamos brincar com o vetor A aqui. Vamos voltar para o 2,5. Eu vou pegar o vetor A e eu vou colocar 3 em Y aqui, ó. Vamos ver se não vai dar muito errado. Stop and rerun. Aqui. Beleza, ó. Aconteceu uma coincidência numérica gigante aqui. Então vamos colocar 2 aqui no ar. Eu já explico o que aconteceu. Beleza, agora dá pra ver melhor. Então repara, ó, que se eu pegar os vetores, o A ele não é mais... ele não tá mais bem em cima aqui. Então esse plano que contém o vetor A, que é azul, e o vetor B, que é vermelho, ele não é mais perpendicular ao plano XY. Ele é um plano inclinadinho. Tá vendo? Se a gente olhar pela perspectiva aqui, dá pra ver facilmente que ele é um plano mais inclinado assim, né, com relação ao plano XY. Qual é o impacto disso na nossa análise? O impacto disso é o seguinte, ó, como a minha escala aqui agora está bem comportadinha, está tudo quadradinho aqui, se eu olhar para essa projeção, você vai ver que tem que descer aqui uma projeção ortogonal do vetor A no vetor B aqui. Então ela tem que descer aqui como se fosse uma linha reta. E parece que está tudo ok quando a escala está correta. Vamos dar uma distorcida braba nessa escala aqui. Vamos voltar para o 7,5 em Z e vamos botar uns 6 aqui, de 0 a 6 em Y. E vamos plotar de novo. Olha só que coisa. A gente sabe que a conta está certa, mas por causa das distorções que a gente teve, olha o que aconteceu. Se eu olhar aqui, ó, parece que não é mais uma projeção ortogonal, parece que não está funcionando a função. Mas não é que não está funcionando perfeitamente, é que a escala não tá 1 para 1 em todos os eixos aqui, então a gente tem uma visão aqui que fala, olha, se eu olhar daqui, parece que não está descendo reto essa projeção aqui, né? Dependendo do eixo que eu olho aqui, da direção que eu olho, não está descendo muito reto isso aqui, ó. Né? Se você olhar chapado assim para o eixo B aqui, teria que descer retinho aqui, e não está descendo. Então você fala, pô, isso aqui pode estar errado, mas não tá certo, são as escalas que estão erradas aqui, ó. Se eu voltar para a escala normal, vocês vão ver que fica bem fácil de ver que tá certo. Aqui, ó. Então, de novo, se eu olhar chapado aqui pro B, ó, B deitadinho aqui, tem que estar retinho aqui, ó, com A descendo, né? E aí você olhando aqui, você consegue entender que isso aqui é realmente a projeção do vetor A sobre o vetor B. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de escala aí para você plotar os seus gráficos, para ou não tomar conclusões erradas, né? Se você tem escalas aí que não estão obedecendo determinadas regras, ou de fato não tentar tirar algumas conclusões só visuais aqui, porque você sabe que as escalas podem não estar as melhores possíveis naquele momento. Então só tomem cuidado com isso. Bom, o nosso exercício 1 está feito. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele é um pouquinho mais demorado. A gente vai ter que pensar um pouco para fazer ele.
Ele diz o seguinte, ó. Implemente as funções matriz rotação x, matriz rotação y e matriz rotação z, de forma que, se uma nova base Q tiver sido gerada a partir da rotação da base atual P, a partir da rotação em torno do eixo I, esse a partir aqui ficou ruim, né? Como uma rotação em torno do eixo I, sendo I podendo ser o eixo x, y ou z, a função matriz rotação I, que é x, y ou z, então uma dessas três aqui, deve retornar a matriz R que leva da base P para a base Q, de forma que um vetor na base Q seja o vetor na base P pré-multiplicado pela matriz que leva o vetor, a matriz de rotação que leva o vetor da base P até a base Q. Bom, muita informação, a gente vai ter que quebrar isso daí em algumas partes para poder resolver. Então, a gente já viu lá na aula de segunda-feira que existem essas entidades maravilhindas chamadas de matrizes de rotação. E quando eu tenho uma matriz de rotação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transportar um vetor de uma base para outra. Então, eu tenho que tomar cuidado, quando eu vou fazer isso, eu tenho que tomar cuidado com um negocinho que é o seguinte, ó. Eu já vou mostrar primeiro aqui para vocês. Eu vou ter uma base aqui, preciso usar a reta aqui nesse programa. Eu vou ter uma base aqui, ó, tridimensional. E essa base aqui, eu vou deixar ela sempre desenhada aqui para a gente ter como referência. Ela é uma base que tem uma propriedade especial, né? Ela é ortogonal, ela é ortonormal. A gente tem aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z nesta ordem específica aqui, ó, nessa ordem específica. O que isso tudo quer dizer? Por que essa ordem é específica? Essa ordem, essa configuração desses eixos aqui, ou essa base, é uma base que a gente chama de base, vou colocar aqui, ó, destrógira. Por que destrógira? Porque basicamente ela obedece à regra da mão direita, por isso que ela é uma base destrógira, né? E aí tá, como que ela obedece à mão direita? Eu tenho os eixos x e y aqui, e a minha rotação positiva, ela é definida como uma rotação de x para y. Beleza, uma rotação positiva é uma rotação de x para y. E uma rotação positiva de x para y, ela tem que me gerar um eixo z positivo nessa direção. Isso tudo aqui obedece à regra da mão direita. Então, eu vou dar uma interrompida aqui agora na transmissão da aula para mostrar para vocês a forma da regra da mão direita que eu mais gosto de utilizar aqui, que eu acho que ela é uma excelente forma de regra da mão direita. Então, eu tenho que fazer vários procedimentos aqui. Tenho que ativar a minha câmera, se o sistema permitiu. Tenho que trocar a minha câmera. Beleza. E ontem eu não consegui me colocar em destaque aqui, mas acho que vocês estão me vendo agora, né? É uma das diferenças que eu tenho para o Teams do computador, né? Mas acho que vocês estão me vendo aqui agora. Então, a regra da mão direita, eu não gosto de fazer a regra da mão direita assim, ó. Sabe essa regra aqui que o pessoal faz? Eu não gosto dessa regra, porque eu acho que ela confunde, né? Primeiro que você pode inverter os dedos aqui, e aí você tem que memorizar qual que é a ordem dos vetores e tudo mais, e eu não gosto disso aqui, eu acho que isso aqui confunde, né? Porque não te dá um sentido de rotação, né? Quem que é x? É esse, o y é esse, ou o x é esse, o y é esse? Dependendo de quem for, você vai trocar o sentido da sua regra da mão direita, e não é uma boa regra da mão direita. Eu gosto da regra da mão direita que faz assim, ó. Né? Então, a rotação, né? Você faz a rotação com os seus dedos, e essa rotação ela vai ser positiva no sentido que aponta o seu dedão. Então, essa rotação é positiva para cima, essa rotação é positiva para baixo, né? Então, a gente vai buscar sempre o sentido da rotação com esta regra da mão direita, que eu acho muito mais prática do que essa daqui. Beleza? Essa regra da mão direita aqui é para o pessoal que curte um trap daquela mão direita. Beleza, vamos lá.
Vamos retornar aqui. Então deixa eu compartilhar minha tela novamente. Virar a câmera virtual aqui para cá de novo. E agora sim, estamos de volta. Quase de volta. Agora estamos de volta. Aí, ó, beleza. Então eu vou usar essa regra da mão direita que eu falei para vocês. Essa regra da mão direita aqui, ó. Se eu fizer essa regra da mão direita de x para y, faz aí na sua casa. Se você fizer a rotação nesse sentido, de x para y, o seu dedão tem que estar apontando para cima. Se ele estiver apontando para baixo, vamos fazer um troubleshooting aqui. Se ele estiver apontando para baixo, certifique-se de que você está usando a mão direita para fazer a regra da mão direita. É uma parte importante do processo. Então você faz a rotação nesse sentido, né, aqui de x para y, e o seu dedão fica para cima. Então quer dizer que o eixo x, aliás, que o eixo z está para cima. Quando a gente for fazer as outras rotações, aqui eu fiz uma rotação em torno do eixo z, né? Repara que nesse sentido ela é positiva em torno de z, porque o meu dedão aponta para cima. Quando eu for fazer uma rotação em torno do eixo x, como que eu sei se ela é positiva ou negativa? Você deixa o dedão apontando para a direção positiva do eixo x e faz a rotação lá com a sua mão. Se eu fizer a rotação com a minha mão em torno do eixo x, eu vou descobrir que este sentido aqui, ó, no plano YZ, é o sentido positivo de rotação, que é o sentido de y para z. E se eu for girar em torno de y, né, então eu vou apontar o dedão na direção de y e vou fazer a rotação. E quando eu fizer essa rotação, eu vou descobrir que a rotação positiva em torno de y, ela é de z para x. E a gente precisa fazer as rotações positivas e a gente precisa que a nossa base seja destrógira. Então, de x para y eu tenho que ter z para cima, de y para z eu preciso ter x nessa direção e de z para x eu preciso ter y nessa direção. Senão, a sua base não vai ser destrógena. Por exemplo, eu vou inverter os vetores x e y aqui. E aí o que acontece? Por exemplo, o seu produto vetorial não funciona mais. Essa é uma das conclusões da base não ser destrógena. As suas matrizes de rotação também vão parar de funcionar. Então você tem que tomar muito cuidado com sempre definir bases destrógenas. Beleza. Eu vou começar aqui fazendo uma rotação em torno do eixo x, né? Fazer uma rotação em torno do eixo x significa girar de y para z. E eu quero calcular aquela matriz de rotação em torno do eixo x. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui eu vou definir aqui os meus vetores dessa base aqui, dessa base em azul. A gente tem os vetores aqui canônicos, né? Então, eu vou fazer a rotação em torno de x. Então, na direção de y, eu tenho o vetor j0, que está aqui, ó, j0. E na direção de z, eu tenho o vetor k0. Beleza. E eu vou fazer uma rotação aqui e vou criar uma nova base, né? Então essa rotação, ela vai ser uma rotação criada a partir de um ângulo positivo, né? Então eu tenho um ângulo positivo aqui, ó, em torno de y. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. E aí eu vou ter os novos vetores j e k da nova base, né? Então eu tenho aqui, deixa eu usar a minha retinha. Eu vou ter o vetor J1. Eu vou aproveitar que eu estou com a retinha e já vou desenhar o K1 aqui, ó, né? Então, vejamos aqui, tá certo? J1 e o K1. E aí, esse ângulo θ que eu desenhei aqui, ele está aqui também. Beleza. Agora eu tenho que desenhar, eu tenho que escrever esses vetores J1, K1 e o I1 que está aqui em função dos vetores J0, I0 e K0. Então, eu vou escrever esses vetores aqui, ó. Eu sei que o meu... como eu fiz a rotação em torno de x, o I0 ele tem que ser igual... Aliás, o I1 ele tem que ser igual ao I0, porque eu só girei em torno dele, né? Então, ele não muda aqui de direção, ele fica paradinho. Depois, o J1. Quem que é o vetor J1? Ele é o vetor J0, que multiplica o cosseno de θ, vezes o tamanho de J1, que é 1, né? Então, J0 cosseno de θ, mais
o vetor K0, aqui, ó, que multiplica esse tamanho aqui. Esse tamanho é o seno de θ. Então, eu vou ter K0 seno de θ. E o vetor K1, ele é um pouquinho tricky, né? Tem pegadinha aqui, porque a gente tem que pensar melhor nele, no sentido do sinal das coisas aqui, ó. Porque no sentido de J0, eu vou ter essa projeção aqui, né? Repara que isso aqui vai me dar uma componente que está apontando no sentido contrário de J0, né? Então, se ela aponta no sentido contrário de J0, ela tem um sinal negativo, e o tamanho dela é seno de θ. Então, eu tenho menos J0 seno de θ, mais o K0 aqui, ó, ele é multiplicado pelo cosseno de θ. Então, mais K0 cosseno de θ. Beleza. Então, eu consigo escrever isso aqui matricialmente. Matricialmente, eu vou ter isso aqui, ó. I1, J1 e K1 é igual a uma matriz, bem grandona aqui, que multiplica I0, J0 e K0. Beleza. Quem é essa matriz aqui? Eu tenho que olhar para as equações. Então, a primeira equação, que é a equação do I1, eu tenho I0 e mais nada. Então, 1 que multiplica I0 e 0 e 0 que multiplica os outros elementos. Na do J1, eu tenho J0 cosseno de θ. Então, esse elemento do meio aqui, cosseno de θ. Mais K0 seno de θ. Então, eu tenho seno de θ aqui. E depois, no K1... eu tenho 0 aqui no I0. Depois, no K1, eu tenho J0 seno de θ, negativo. Então, menos seno de θ. E o K0 cosseno de θ. E no I0 aqui eu não tenho nada. Então, beleza. Essa matriz aqui é a minha matriz de rotação em X. Então, a gente tem a rotação aqui em X. E essa matriz aqui é a minha matriz que leva um vetor que está no sistema 0, na base 0, para um vetor na base 1. Essa matriz aqui que a gente queria, vamos analisar. Aqui no nosso enunciado. Então, a gente quer... se uma nova base Q, que é a minha base 1, tiver sido gerada a partir da rotação da base atual P, que é a base 0, a partir da rotação em torno de um eixo I, seja x, y, z, essa função ela deve retornar a matriz que leva do sistema da base P para a base Q. A base Q é a base 1, a base P é a base 0. Então, ela leva de 0 para 1. Eu quero R01. Aí, a gente deduziu aqui R01. Então, beleza, é essa matriz mesmo que eu quero. Se fosse a matriz contrária, eu teria que transpor, né? Se fosse R10, é só transpor. Ou inverter, que é a mesma coisa que transpor para o caso dessa matriz aqui. Então, essa é a matriz que eu quero implementar lá na rotação em X. Agora eu estou pronto para ir lá para o Python, lá na nossa biblioteca, e começar a implementar essa matriz aqui de rotação em torno de X. Então, olha só. Eu vou criar uma variável res aqui, que vai ser a minha resposta. E essa variável, ela vai receber np. np é o nosso pacote NumPy. Lembra que a gente carregou ele aqui em cima? Ó? Import NumPy as np. Então, o np é o meu pacote NumPy. Eu vou voltar lá para a minha função agora, que está aqui. Então, eu tenho np. Eu posso criar uma matriz, eu posso fazer um array 3x3, e ele vai me criar a minha matriz 3x3, que é um array do NumPy que a gente pode usar, mas essa não é a melhor alternativa, porque esse array aqui pode ter qualquer coisa dentro. Então, eu vou criar uma matriz de zeros. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Zeros 3x3. Então, com essa função, eu garanto que essa matriz aqui, ela já vai ser 3x3, ela já vai ser 3x3 e ela já vai estar preenchida com zeros em todas as posições. A gente tem 4 posições ali que sempre são 0. Oh, meu saco. A gente tem 4 posições ali que sempre são 0. Então, a gente vai poder
inicializar só as outras posições. Vamos ver que posições que a gente precisa inicializar. Lembrando que, não é essa tela, é essa. Lembrando que o contador de índice de matriz aqui de array no Python, ele começa em 0. Então aqui eu tenho coluna 0, coluna 1, coluna 2, linha 0, linha 1 e linha 2. Tem algumas outras linguagens que começam em 1. Né? MATLAB, se eu não me engano, não me lembro se Pascal, acho que Pascal também começa em 1, mas aqui a gente vai começar em 0. Então, o elemento 0, 0 aqui dessa matriz, a gente sabe que tem que ser 1, vai ser 1 sempre. Então, o elemento 0, 0, o res 0, 0, ele vai ser o 1 sempre. Depois, o res 1 e 1 tem que ser cosseno de θ, então np.cosseno de θ. Quem que é θ? Θ é esse ângulo que eu estou passando no argumento aqui, e esse ângulo aqui, ele deve ser em radianos, necessariamente, tá? Porque as funções de matemática, de trigonometria padrão, elas aceitam só coisas em radianos mesmo. Então, a gente vai passar esse ângulo aqui em radianos, não pode esquecer. Então, eu tenho np.cosseno de θ para a posição 1, 1, e para a posição 2, 2 é a mesma coisa, np.cosseno de θ. Então, se eu olhar lá na minha matriz, essa posição S e essa já estão corretas, além dos zeros aqui que já nasceram certos. Depois eu tenho linha 1, coluna 2, que é seno de θ, e linha 2, coluna 1, que é menos seno de θ. Então, res linha 1, coluna 2 é igual a np.seno de θ, e o res linha 2, coluna 1 é np.seno de θ, só que invertido o sinal. E aí, por último, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar essa matriz que a gente criou. Então, retornamos a matriz aqui. Ó. Beleza, matriz de rotação em X já está montada. Eu posso até brincar com essa matriz aqui, ó. Né? Vamos, por enquanto eu vou só dar uma comentada nisso daqui. Esses vetores aqui vamos tirar daqui. E eu vou criar uma matriz aqui, eu vou fazer uma matriz M recebe rob ponto matriz rotação X, tá aqui? E vamos criar alguns ângulos aqui fáceis de verificar. Então, por exemplo, se eu fizer a matriz de rotação com ângulo de 0, o que vai acontecer? Vou dar um print aqui. O que tem que acontecer? Bom, matriz de rotação com ângulo de 0, ela tem que ser... Eita... Parou já? Isso. Matriz de rotação com ângulo de 0, eu vou ter 1 no lugar dos cossenos e 0 no lugar dos senos. Quer dizer, eu vou ter uma matriz de identidade. Ela sempre vai ser a matriz de identidade para qualquer rotação que você fizer. Né? Não faz sentido ela ser diferente da identidade. Então, olha só. Matriz de rotação, repara que tem um menos 0 aqui, mas isso aqui é 0. Tá? Não se preocupem com esse menos 0 aqui. Depois a gente tem... eu posso fazer uma matriz de rotação com π sobre 2, por exemplo. Então, eu vou pegar o np.π dividido por 2. np por causa do numpy. Eu vou precisar carregar o numpy aqui, que ele não está carregado. Então, import numpy smp. Pronto. Aqui, ó. π sobre 2 é os nossos 90 graus. Né? Então, se eu olhar lá, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Então, eu tenho que ter 1 aqui, 0, 0 no resto da diagonal e menos 1, menos 1. Aliás, 1 aqui e menos 1 aqui. Vamos ver se vai acontecer. E cá está. Ó, deu quase 0, né? 10 a menos 17 a gente já pode entender como 0. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1, como a gente esperava. Aqui é 0 também. Então, a nossa função de rotação, de matriz de rotação em X, está funcionando. A gente pode já pensar nas próximas e implementar as próximas. Então, a gente já fez a matriz de rotação em X aqui, ó. Eu vou fazer outras matrizes de rotação aqui. Então, eu vou apagar determinadas coisas aqui. Não tudo, mas algumas coisas aqui a gente precisa apagar. Então, aqui, aqui,
E o que estiver dentro dessa matriz aqui também a gente precisa apagar. Beleza. O resto aqui dá para reaproveitar. Então agora a gente vai fazer a matriz de rotação em Y. Para eu fazer uma rotação positiva em torno de Y, eu preciso girar de Z para X. Então eu vou desenhar já os meus eixos de acordo aqui, ó. Eu vou criar aqui meu Z, né? Esse aqui é o eixo Z. Então se ele é o eixo Z, ele é o vetor canônico K. E eu vou chamar essa base, em vez de 0, eu vou chamar de P, né? Porque a gente quer ver o vetor, a matriz que leva de P para Q. Inclusive, ali embaixo precisa corrigir agora. Vocês vão ver que vai dar certinho. Mas aqui vai ser a matriz que leva de P para Q, né? Para ficar batendo com a nossa notação aqui. Então aqui tem que ser Q, Q e Q. Vai ficar um Qzinho bonitinho assim. E aqui tem que ser P, P e P. Beleza. Então KP, aqui eu vou ter no eixo Y. Então estou girando de Z para X. Então aqui eu tenho o eixo, o vetor IP. E aí eu vou ter o vetor, aqui tem que usar retinho, o vetor KQ, e aqui eu vou ter o vetor IQ. Beleza. Esses vetores aqui, ó, de novo, né? O ângulo de rotação aqui vai ser θ positivo para cá e para cá, certo? E eu tenho que escrever esses vetores agora em função dos vetores Q em função dos vetores P. Mesmo exercício. Então a gente já fez a rotação em torno do eixo agora Y. Então os eixos Y vão ser iguais, ou seja, o meu vetor JQ tem que ser igual ao vetor JP. Beleza. O IQ, vamos escrever o IQ primeiro. O IQ, ele vai ser menos KP seno de θ mais IP cosseno de θ. IP cosseno de θ. E o vetor KQ, ele vai ser o vetor KP cosseno de θ mais o vetor IP seno de θ. Beleza. Então aqui a gente tem os vetorzinhos, vamos passar para a notação matricial aqui, ó. Então IQ vai ser menos KP seno, o KP está aqui no final, então menos seno de θ aqui, mais IP cosseno. O IP, né, na linha do IQ, o IP está aqui no começo, então eu tenho cosseno de θ. E no JP eu tenho 0 nessa linha, então está aqui. Depois o JQ é igual ao JP, então eu vou ter 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui. E o KQ, ele vai ser o IP seno de θ, então IP seno de θ, e o KP cosseno de θ, então KP cosseno de θ, e eu vou ter 0 aqui. Então essa aqui é a nossa matriz de rotação que leva um vetor da base P para a base Q, beleza? Com a rotação em torno de Y, com a rotação do ângulo θ em torno do eixo Y. Essa é a nossa matrizinha que a gente tem que implementar. Então vamos implementar. Aqui, ó. Matriz de rotação em Y. De novo, a minha variável de resposta aqui, ela vai ser o np.zeros 3×3, beleza?
Aí eu preciso começar a inicializar os termos da minha matriz. Vamos dar uma olhada nos termos lá. O termo 1, 1 agora vai ser sempre 1. Então eu tenho aqui res 1, 1. Vai ser sempre 1. Depois, eu vou ter aqui as posições 0, 0 e 2, 2 com o cosseno de θ. Então, res 0 e 0, cosseno NP, né? NP.cosseno de θ. E res 2, 2, NP.cosseno de θ. Aí, a posição linha 0, coluna 2 vai receber o menos seno de θ e linha 2, coluna 0 vai receber o seno de θ. Então vamos lá. Linha 0, coluna 2 recebe menos np.seno θ, que é menos. E a linha 2, coluna 0 recebe np.seno de θ. Beleza. O que mais? Agora eu preciso implementar a rotação em Z. Né? Para implementar a rotação em Z, a gente vai ter que pensar mais um pouquinho lá. Então, vamos fazer a rotação em torno de Z agora. Eu vou pegar aqui a minha seleção. Apaga aqui. Beleza, tudo pronto. Então o que a gente tem agora? Eu vou girar em torno de Z, então eu vou fazer uma rotação de X para Y, que é mais ou menos aquela rotação que a gente já fez na aula passada, né? Então vamos pegar aqui, ó, de X para Y, então eu vou ter o vetor IP e o vetor JP, e eu vou ter o vetor aqui IQ e aqui o vetor JQ. Vou continuar tendo os meus ângulos θ aqui para cá e θ aqui para cá. E beleza. Então a gente já sabe como escrever IQ, JQ e KQ. Então vamos escrever aqui, ó. IQ, ele vai ser IP cosseno de θ mais JP seno de θ. Beleza. O nosso JQ, ele vai ser JP cosseno de θ menos IQ, aliás, IP seno de θ. Então, menos IP seno de θ. E os vetores K vão ser iguais, né? Então, KQ é igual a KP. Beleza. Vamos implementar esses caras aqui na matriz. Então, no vetor IQ, eu vou ter IP cosseno de θ. Então, eu tenho cosseno de θ aqui. JP seno de θ. Então, eu vou ter seno de θ aqui. E eu vou ter 0 em KQ. Beleza. Em JQ, eu vou ter JP cosseno de θ. Então, cosseno de θ tá aqui. Menos IP seno de θ. Menos seno de θ aqui. E KQ 0. E em KQ eu vou ter KP. Então, eu vou ter 1, 0 e 0. Então, está aqui implementada a nossa terceira matriz. A gente tem que jogar lá para o Python agora. Então, o que eu vou ter? Basicamente, eu vou ter
Cosseno de θ nas posições 0, 0 e 1, 1. Eu vou ter 1 na posição 2, 2. Seno de θ na posição 0, 1. E menos seno de θ na posição 1, 0. Vamos implementar. Aqui, ó. Res recebe zeros, aliás, np.zeros, 3 por 3. Aí eu vou fazer res 0,0 recebe np.cosseno de θ, res 1,1 recebe np.cosseno de θ, res 2,2 recebe 1. Agora na parte dos senos a gente tem que dar aquela olhadinha para lembrar onde é que está o sinal. O sinal está aqui embaixo, ó. Então linha 0, coluna 1, seno de θ, linha 1, coluna 0, menos seno de θ. Então, res 0, 1, np.seno de θ, e a res 1,0 recebe menos np.seno de θ. E aí a gente retorna a função, a variável res. Então beleza, está implementado aqui, ó, as minhas matrizes de rotação. Nessa daqui a gente não retornou, ó, vamos verificar. Return res, agora retorna. Então, matriz y está retornando, matriz x está retornando e a matriz z está retornando também, que é só PEP8. Beleza, então a gente já tem as 3 funções aqui implementadas. Agora, isso aqui, se eu não me engano, era o exercício 2, vamos ver. O exercício 2 era isso, então tá feito. Agora a gente pode ir para o exercício 3, que é a última coisa que a gente vai conseguir fazer hoje. Esse exercício 3 aqui diz o seguinte, ó. Construa um vetor de tamanho 2, cuja projeção no plano XY possua um ângulo de 30 graus com o eixo X e o vetor em si possua um ângulo de 60 graus com o plano XY. Plote esse vetor e informe quais as componentes desse vetor no sistema de referência global, que é o sistema do gráfico. Dica, você pode fazer manualmente e depois implementar e verificar seus cálculos. A gente não vai fazer manualmente, mas eu vou mostrar para vocês como que monta esse vetor aqui, porque a gente vai passar a fazer muito isso, né? A gente vai ter que construir vetores no espaço. Para construir vetores no espaço, eu posso usar, quando eu tenho esses ângulos todos aqui, eu posso fazer um uso muito forte das minhas matrizes de rotação, né? Porque olha, ele quer aqui um vetor de tamanho 2, cuja projeção no plano XY possui um ângulo de 30 graus com o eixo X, e o vetor em si possui um ângulo de 60 graus com o plano XY. Então, olha só, vamos tentar desenhar isso daí. Aqui, ó. Aqui, tá aqui. Eu vou deixar essa questão da base aqui, porque a gente vai precisar mais pra frente, mas o restante apagaremos novamente. Então, tá aqui. Beleza. Então, o que ele pediu lá? Pediu um negócio meio doido. Vamos fazer. Eu vou ter aqui um vetor assim, ó. Uma base, na verdade, né? Então, vamos deixar o z para cima aqui. Deixa o z. O eixo x, mais ou menos... Vou usar a reta, né? Mais ou menos para cá, assim, ó. E o eixo y mais ou menos para cá, assim. Então, eu tenho aqui x e y. O exercício me pede um vetor que tem mais ou menos essa cara aqui, assim, ó. Vou colocar aqui, assim. Certo? Então, o que esse vetor faz? Qual é a propriedade dele? Deixa eu traçar uma linha para baixo aqui. Vou traçar uma linha cinza aqui para baixo assim, vertical. Só para vocês terem uma noção. Aí eu vou traçar uma linha
partindo dessa linha vertical aqui paralela, a linha de y aqui, mais ou menos assim, e vou traçar uma linha daqui para cá. Beleza. Então o exercício, ele pede, deixa eu apagar, ele pede que você crie esse vetor aqui, de tamanho 2, então vou chamar esse vetor de V aqui, tamanho de V é 2. Ele quer que esse ângulo aqui, ó, vou até esticar as retas aqui para ficar mais fácil de representar. Ele quer que esse ângulo aqui com eixo X seja, da projeção dele com eixo X, seja de 30 graus. E ele quer que este ângulo aqui do vetor com o eixo XY, aqui, seja de 60 graus. Tá vida, hein? Mas aí você me complica, hein? Bom, mais ou menos, né? Porque o que acontece? Se eu conseguir... Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Pode ir lá. Tá marcada a sua presença, Luiz. Fica tranquilo. Vai lá. Se eu conseguir... Vou até recortar esse cara daqui. Passar para lá. Aqui, ó. Deixa aqui. Esse vetor aqui, ele aparentemente é difícil de escrever. Mas se eu conseguisse, por exemplo, escrever uma base que tivesse o x nessa direção do vetor v aqui, então nessa base, esse vetor v seria 2 na direção x, 0 em y e 0 em z. E aí com as minhas matrizes de rotação, era só ir voltando para eu descobrir qual que é esse vetor v nessa base original que eu tenho em preto aqui. E eu consigo criar essa base aqui, ó. Porque eu posso pegar e posso fazer assim, ó. Eu vou ter essa base x, y, z, que eu vou chamar ela de base 0. Então ela é x0, z0, y0. Tá aqui. Eu vou criar uma nova base, que é uma base que vai partir dessa base 0, só que ela é rotacionada em torno de z. Então eu vou pegar, vou desenhar ela em verde aqui, ó. Então esse x0 vai se transformar, vou precisar da retinha aqui. Ele vai se transformar num x1, que vai estar apontando para cá. Eu vou ter um y1, que tem que estar perpendicular a ele, que está aqui. E eu vou ter que ter um z1, que está apontando para cima. Está aqui. Então, isso aqui vai ser o meu x1, y1 e z1. Então, beleza. Criei essa nova base. Agora eu posso pegar a partir dessa base aqui 1 e fazer uma rotação em torno de y de forma que o meu eixo x venha parar exatamente na direção desse vetor v aqui, ó. Então eu vou ter algo assim, ó. Vou desenhar de azul aqui agora. Eu vou ter um vetor... reta. Eu vou ter um vetor aqui, que aponta na direção de v, que vai ser o meu vetor x2. Então eu girei em torno de y. Na direção de y aqui, eu vou continuar tendo meu y2. E esse z1 aqui, ele vai ser rotacionado para trás, mais ou menos assim, ó, para virar um z2. É mais ou menos por aqui, assim. Então, aqui eu vou ter... o desenho de hoje ficou melhor que o de ontem. Aqui eu vou ter o meu x2, aqui eu vou ter o meu z2 e aqui eu vou ter o meu y2. Beleza. Então eu já consigo criar essa base 2 aqui, que é muito mais conveniente para escrever o meu vetor v do que a minha base 0, né? Que tem todos esses ângulos aqui, tá bem chatão de fazer. Aí eu vou começar a escrever aqui. Então eu sei que o meu vetor v na base 2, ele vale 2 em x, né, que é 2 em x2, e 0 nas outras dimensões aqui, ó. 0 e 0. Pronto, já garanto que o tamanho dele é 2. Aqui, ó, certo? Isso aqui é base 2. Então, beleza. Fiz isso aqui. Agora eu preciso entender como que eu fui da base 0 para 1
e como eu fui da 1 para 2, para poder criar as matrizes de rotação e voltar da 2 para 0. Então, para ir da base 0 para a base 1, o que eu fiz? Eu fiz uma rotação em torno de Z, certo? Eu fiz essa rotação aqui, ó. Vamos pegar de laranjinha aqui, ó. Da base 0 para a base 1, eu fiz essa rotação aqui, ó. Então, da base 0 para a base 1, o que a gente fez? A gente fez uma rotação. Essa rotação é em torno de Z. Esse ângulo aqui, ó, essa rotação aqui, ó, que eu fiz, ela está indo de x0 para y0, tá vendo? Então, ela é uma rotação, se eu olhar aqui na minha base, ela é uma rotação positiva. Então, eu fiz uma rotação aqui de mais 30 graus. Beleza. Depois da base 1 para a base 2, eu fiz a rotação em torno de y aqui, ó. Então, da base 1 para a base 2, o que a gente fez? Eu fiz uma rotação em torno de y. E agora eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, porque eu girei no sentido de x para z. Olha a minha rotação positiva aqui, ó, em torno de y, ela é uma rotação de z para x. Então, uma rotação de x para z é negativa. Inclusive, se você fizer essa rotação aqui, que eu vou desenhar em rosinha aqui, ó, em magenta, se você fizer essa rotação aqui nesse sentido com a sua mão, você vai ver que o seu dedão não aponta na direção de y1. Ele aponta na direção contrária de y1. Ele aponta lá para o outro lado, se você estiver usando sua mão direita aí corretamente. Então, o que vai acontecer? Da base 1 para a base 2, eu fiz uma rotação em torno de y de menos 60 graus. E aí, beleza. Então, ó, agora que eu já sei, já tenho essas informações aqui, eu consigo ir lá no meu programa e eu consigo criar as minhas matrizes de rotação, criar esse vetor aqui, fazer as multiplicações lá por dentro e aí a coisa vai se resolver sozinha. Então, olha só, vamos lá no meu programinha. No meu arquivo de testes, o que eu vou fazer? O meu vetor na base 2, eu vou chamar ele de v_2. E ele vai ser um vetor rob.criaVetor 3 com as posições 2 em x, 0 em y e 0 em z. Está aqui o meu vetor. Agora eu preciso criar as matrizes de rotação. Então vamos lá. Da base 0 para a base 1 é uma rotação em z de mais 30 graus. Então, R, que leva de 0 para 1, é uma rob.matriz rotação z de 30 graus. 30 graus, eu preciso passar esse ângulo aqui em radianos, então eu preciso converter esse 30 aqui para radianos. Como que eu converto para radianos? Multiplica por π e divide por 180. Pronto, está convertido para radianos. Então, 30 vezes π sobre 180 vai me dar esse ângulo de 30 graus aqui em radianos. Famoso π sobre 6 aqui, se você cancelar. Depois, a matriz de rotação de 1 para 2, ela é uma rotação em torno de y de menos 60 graus. Menos 60 vezes np.π dividido por 180. Tá aqui. Fiz as matrizes de rotação. O que eu quero fazer agora? Eu quero trazer o vetor v de 2 para 0. Né? Da base 2 para a base 0. Aqui eu tenho a matriz que leva da base 0 para 1 e a matriz que leva da base 1 para 2. A matriz que leva, eu preciso do contrário, eu preciso da 2 para 1 e da 1 para 0. Então, a matriz que leva da base 2 para 1, a gente já estudou, que ela é a matriz que leva da base 1 para 2, só que transposta. Transposta é ponto T maiúsculo. Transpôs. E a matriz que leva de 1 para 0 é a matriz que leva de 0 para 1, transposta. A gente já estudou isso aqui também lá na segunda-feira. Então tá aqui, eu já tenho as matrizes. Agora
eu quero escrever o vetor v no sistema de coordenadas 0. Como que eu escrevo isso? Eu vou pegar o v2, eu vou multiplicar ele à esquerda pela matriz que leva de 2 para 1. Então, eu vou multiplicar ele à esquerda por essa matriz aqui. Só que multiplicação de matriz eu não posso fazer com esse operador vezes aqui, ó. Porque esse operador vezes ele não faz essa operação que a gente quer. A multiplicação matricial, da forma como estamos acostumados, é feita pelo operador arroba. Olha que bonitinho. O NumPy ele traz isso pra gente. Então, olha só. Se você utilizar o arroba, você vai estar fazendo multiplicação matricial. Beleza. Então, eu peguei esse vetor V2, multipliquei pela matriz que leva de 2 para 1. Não funcionou ainda, porque agora ele está na base 1. Então, eu tenho que multiplicar de novo pela matriz que leva de 1 para 0. Beleza. Agora sim. Agora eu peguei esse vetor V2. Se eu olhar só para isso aqui, que eu vou colocar dentro do parênteses, ó, isso aqui é o vetor V na base 1. E aí, quando eu pré-multiplico ele pela matriz de rotação que leva do sistema 1 para o sistema 0, eu vou obter o meu vetor V na base 0. A gente só está fazendo as transformações. Beleza. Agora eu quero plotar esse vetor V na base 0 aí. Então, vamos descomentar esse negócio. Muito vetor aqui. Eu só quero o vetor V na base 0 em azul. Vamos ver se eles parecem em alguma coisa com o que a gente ia fazer lá. Aqui, ó. A gente não consegue medir os ângulos bonitinho, né? Mas, ó, ele tinha que ter um ângulo de 30 graus com o eixo X. Parece um ângulo de 30 graus aqui, né? Pelo menos é menor que 45, com certeza. E ele tinha que ter um ângulo de 60 graus com o plano XY. Se a gente fizer assim, ó, pra gente ver mais ou menos esse ângulo, tem que ver mais chapadinho assim, né? Aqui, ó. Mas aqui a gente consegue ter uma noção que esse ângulo aqui é um ângulo aparentemente maior do que 45 graus. Então parece que as coisas estão funcionando legal. Se você quisesse testar esses ângulos aí, você poderia testar esses ângulos. Vamos testar os ângulos aqui. A gente já tem V0, a gente consegue fazer umas coisas legais aqui, ó. Vamos dar uma comentada aqui. E eu vou fazer, por exemplo, eu quero calcular o ângulo agora entre... Vamos fazer assim, ó. Esse vetor V0 aqui, eu posso zerar a coordenada Z dele, e se eu zerar a coordenada Z, eu já vou calcular a projeção dele no plano XY. Então, ó, se eu fizer assim, ó, V0 PXY, vai ser a projeção do vetor V0 no plano XY. Isso aqui vai ser igual a V0, beleza? E depois o que eu vou fazer é V0. Olha só o problema, hein? Vamos dar um ponto copy aqui, para não ter o problema de deep copy e shallow copy, né? Eu vou fazer V0 PXY, posição 2, recebe 0. Vamos dar um plot nele aqui, vamos dar um print nele aqui para ver se funcionou. Então, print V0 e o print de V0 PXY. Aqui. Olha só. Beleza. Eu dei o print no V0, ele continua com as 3 coordenadas, e o V0 PXY agora não tem mais a coordenada Z, porque a gente zerou a coordenada Z para calcular só a projeção no plano XY. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ângulo entre esses dois vetores aqui, tem que dar 60 graus. Então, ó, eu tenho rob.angvetores entre o vetor V0 e o vetor V0 PXY. Esse ângulo aqui tem que dar 60 graus. Só que ele vai sair em radianos, né? Se ele sair em radianos, eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por np.pi. E vamos dar o print nisso aqui. Aqui, ó. 59,999 é os nossos 60 graus, ó.
Então funcionou legal. Agora eu quero verificar o ângulo entre esse vetor PXY aqui, que é a projeção no plano XY, e o eixo X. O requisito é que esse ângulo desse 30 graus. Então vamos fazer aqui, ó, o eixo X, eu vou chamar assim de EX, esse vetor aqui, ele vai ser um rob.criaVetor. Eu vou criar o vetor I0, né? Então ele vai ser o vetor 1, 0, 0. É o vetorzinho lá do eixo X. Aí eu vou calcular o ângulo entre esses vetores. Então eu vou dar um rob.ângulo entre os vetores. Eu vou pegar o V0 pxy. Eu vou pegar o vetor EX, que é o que está no eixo X. E eu vou multiplicar isso aqui por 180. Vou dividir por np.pi para passar para graus. E vou fazer o print disso aqui. Isso aqui tem que me dar 30 graus. Olha aqui, ó, 29,99999, que é os nossos 30 graus. E por último, eu vou verificar a norma desse vetor V0 aqui. Então, eu vou fazer um print da rob.norma do vetor V0, para ver se o tamanho dele continua sendo 2. Aqui. O tamanho continua sendo 2. Então, todos os pré-requisitos lá que a gente queria, a gente alcançou com essa manipulação de matrizes de rotação aqui, vetores, né? E as coordenadas do nosso vetor são essas daqui, ó. 0.8660254 em x, meio em y e raiz de 3 em z, né? Dava até para fazer na mão, mas dá um trabalhinho, né? E aqui se eu não me engano, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Dá um trabalhinho, né? Então aqui, por aqui fica bem mais legal de fazer. Você quase não faz força, só tem que definir as coisas certinho. E se eu tivesse errado isso daqui, ó, esse ângulo de 60 graus, se eu tivesse imaginado que ele era positivo em vez de negativo, o vetor ele vai ficar apontado para baixo, né? Então vocês vão ver que vai dar os ângulos aqui vão dar iguais, mas é porque o ângulo ele não calcula direcional, ele só calcula positivo. Vamos dar um Ctrl barra aqui, Ctrl Shift F10 e rodamos lá. Olha lá o vetor para baixo. Se você erra aquela rotação lá, você gira no sentido errado, o vetor fica para baixo. Aí não é legal. Tem que ficar para cima bonitinho. Beleza, pessoal?